amparo nos termos legais, instalada a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. No silêncio, tenho como aprovada. Expediente. Nenhuma, Excelência. Não há expediente. Não há inscrição para leitura de acórdão. Há uma sustentação escrita, mas o processo está sendo informado aqui pela assessoria, não está em mesa. Então, vamos seguir a pauta, extra pauta anteriores. O primeiro processo é um mandado de segurança, número 2017, 18.777, dígito 5, da minha relatoria, que tem um pedido de vista do desembargador Glauber, e eu passo a presidência, no caso, do desembargador Amauri, porque eu sou relator. Pois não, Excelência. Assumo a presidência com muita honra. Da desembargador Glauber. Aí mesmo o processo de pedido de vista, Excelência. A relatoria do desembargador Gilson. Não está em mesa, senhor presidente. Não está em mesa. Pois não, Excelência. Ok. Embora já tenha firmado a posição, mas vou fazer o voto escrito. Pois não, Excelência. Eu devolvo a presidente Vossa Excelência. Os demais, o número 2 e o número 3, segundo a assessoria, refere-se à mesma matéria e talvez não esteja em mesa. Também com pedido de vista do desembargador Glauber. Os 3 não estão, não mesmo. Passemos ao número 4, é um mandado de segurança com liminar, número 2017, 012-277-9, da relatoria do desembargador Amauri Moura, que poderá identificar os demais dados do processo. Pois não, senhor presidente. O mandado de segurança com liminar, impetrante Rodrigo Galvão de Carvalho, advogado doutor Bruno da Cunha Carvalho, impetrado presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Essa matéria trata, senhores desembargadores, no pedido do servidor do Poder Judiciário de licença para afastamento, para fazer um curso de aperfeiçoamento que foi negado no primeiro momento pelo presidente do Tribunal de Justiça. Foi pedido liminar, a liminar foi negada, houve um agravo regimental, o tribunal manteve a decisão denegatória da liminar. O processo, então, veio para o julgamento do mérito. A Procuradoria oficiou no feito, ofertou parecer através da 10ª Procuradora de Justiça pela denegação da segurança. E eu estou aqui denegando nos seguintes termos, vou ler a ementa, e se necessário for, poderemos amildar o debate a respeito do tema. De constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidor público do Poder Judiciário Potiguar, pretensão de gozo de licença para aperfeiçoamento, aprovação em mestrado no exterior, ato administrativo discricionário que sujeita ao juízo do administrador acerca da conveniência e oportunidade. E naquele momento argumentou a Sua Excelência, o presidente do tribunal, a deficiência de servidores que nós temos, inclusive a própria limitação a esses cursos da participação, inclusive, de magistrados. Prevalência do interesse público sobre o privado, escassez de servidores no quadro funcional do judiciário, não comprovação da ilegalidade do ato impugnado, precedência desta Corte e ordem denegada. Estou denegando, portanto, a ordem, senhor presidente. Alguém quer manifestar-se? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria feita pelo desembargador Amauri Moura. O 5º, o 6º e o 7º é da relatoria do desembargador Cláudio Santos, mas há uma juíza convocada, a doutora Socorro. Eu indago de Sua Excelência se vai... O 6, vou retirar de pauta. O 6º está retirando de pauta. Porque houve um pedido de desistência. Certo. São 16. E o 5º? O 5º e o 6º está retirado e o 7º não posso votar porque já houve um Certo. do desembargador Cláudio. Bem, retirado de pauta o 5º, o 6º e o 7º. O 8º é da relatoria do desembargador Dilermano, que tem a palavra para identificar e proceder na forma. Sim, Excelência. É o mandado de segurança 2017, duplo 0, 52733, mandei impetrante Carlos Alberto de Gomes de Oliveira e impetrado comandante geral da PM.
Mandado de segurança e preliminar de decadência suscitado pelo desembargador Cornélio, na sessão do dia 9/5, retorno dos autos ao gabinete para a adoção das medidas cabíveis. Intimação do impetente para se pronunciar sobre a matéria. Argumentos incapazes de afastar o reconhecimento da decadência. Ato de efeitos concretos. Impetração do item em prazo superior à consumação do lapso decadencial. Devida cientificação com a publicação do ato. Inteligência do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Precedente do FTJ. Acolhimento da preliminar de decadência para extinguir o presente mandamos. Denegação da segurança. Alguma manifestação a respeito? Aprovado nos termos da relatoria. O de número 9, desembargador Zeneide, mas há uma preferência que chegaram agora os advogados, e é processo da minha relatoria, eu passo a presidência ao desembargador Amaury. Pois não, senhor presidente. Assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência para identificar e relatar o feito. O senhor advogado vai... É o número 30 da pauta do dia. Dispensa a leitura do relatório. Excelência, eu gostaria que fosse feita a leitura do relatório diante da relevância. É porque o relatório Senhor só presidente, interessa... pela ordem. O relatório já é disponibilizado para Exato, todos é com isso que eu ia dizer, antecedência. exato. Não é que se perguntar ao advogado se dispensa. É uma Porque prática. o relatório já é Sem problema, disponibilizado, excelência. inclusive para a ciência do advogado. Então não há necessidade de leitura de relatório quando a gente já tem Mas é acesso. só uma prática, tem uma regra pétrea quanto a isso, e a gente tem feito. Mas, na verdade, o desembargador Amilcar tem razão nesse aspecto, porque só interessa tão somente aos julgadores e eles já tiveram acesso. E também Certo? a própria advogada, ele tem ciência porque é publicado com Também. antecedência. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência e proceda. Aliás, o presidente é quem vai, desculpe. Não, sem problema, senhor presidente. E, de Secretário fato, Amaury. até mesmo porque qualquer pormenor que haja necessidade de ser esclarecido, o próprio advogado fará da tribuna e trará os pontos naturalmente essenciais e controvertidos, debatidos na matéria. De maneira que eu passo a palavra a Vossa Excelência pelos 15 minutos regimentais. Perfeitamente, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres jogadores, doutor representante do Ministério Público. Trata-se de ação rescisória, objetivando a rescisão parcial de julgado em ação de dissolução de sociedade empresarial. Na origem, a decisão objeto da presente ação rescisória, ela condenou a autora da ação a pagar, ou melhor, ela dissolveu a sociedade e condenou a autora da ação ao pagamento das cotas partes do autor da ação originária, ora réu na apresentação rescisória, bem como, e é esse ponto em que se insurge a autora na presente rescisória, bem como ao pagamento do prolabore. E por um equívoco da sua defesa, do advogado que patrocinou seus interesses à época, sequer houve alegação de prescrição, de modo que a sentença ela condena a autora da ação, única ré na ação originária. Então, é uma ação em que dois sócios de uma empresa, cada um com capital social de 50% da sociedade, eles litigam, o autor busca a dissolução da sociedade, foi julgado procedente o pedido, condenou-se a ré tanto ao pagamento das cotas partes do autor, bem como, e esse é o ponto, repito, que se insurge a autora, ao pagamento do seu prolabore. Acontece que, na presente rescisória, o que se objetiva a rescisão frente à violação ao que dispõe o artigo 1052 do Código Civil. Isso porque a sociedade, objeto de dissolução, era uma sociedade de responsabilidade limitada. E o Código Civil estabelece que não pode, peço a Vossas Excelências para ler exatamente o que estabelece o Código Civil. Na sociedade limitada, artigo 1052, o dispositivo que se alega a flagrante violação. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O valor objeto de execução
os 30 anos de prolabore, é muito além do valor do capital integralizado pela autora, que foi devidamente integralizado, restou isso incontroverso no processo de origem. É importante se registrar que essa discussão, a violação ao que dispõe o artigo 1052, em momento algum foi ventilado no processo de origem. E aí foi ontem distribuído memoriais para Vossas Excelências, em que a gente esclarece o que foi objeto de discussão na ação principal. Falta de interesse processual, falta de sob a alegação de que, como a previsão de contrato social da empresa para retirada do sócio decidente, restaria impossibilitada a aplicação de solução parcial, falta de pressuposto essencial da demanda, foi o segundo argumento discutido no processo principal, frente ao argumento de que o artigo 1209 do Código Civil não foi observado pelo autor do processo principal, ora gravado, que não efetuou a notificação prévia dos demais sócios, exigido para retirada os sócios da sociedade para prazo determinado, a ausência de formação de consórcio passivo necessários, terceiro ponto esse, posto que a agravante alegou a necessidade de pessoa jurídica figurar como parte da ação. No que diz respeito ao método, foi alegado, dissolução parcial implicaria na impossibilidade da empresa continuar exercendo seu objeto. 2. Os passivos tributários e trabalhistas definem falta de conveniência para manter a empresa em atividade, não cabe pagamento de prolabore durante a duração dos haveres e em razão do autor do processo principal ora agravado não exercer mais atividade, pois se encontra doente e por ter exercido labor em outra empresa em tempo integral. O autor limitou a participação na sociedade, dando plenos direitos a terceiros, para gerir a sua vida civil. O prazo de 60 dias do artigo 1029 do Código Civil não foi observado, e foram só esses os pontos que foram objeto de debate no processo principal, sem momento algum tenha sido discutido a violação ao que estabelece o artigo 1052, de modo que a autora da ação rescisória, como já dito, restou condenada ao pagamento do prolabore do seu sócio, que detinha, assim como ela, 50% da sociedade e poderes de administração. E é o que se indaga é o seguinte: e quem vai pagar os prolabores dela? Seria o autor da ação rescisória, réu na ação principal? É dela essa obrigação, assim como foi dela pagar o dele? Diante disso, Vossas Excelências, o que se requer é a procedência com relação a esse ponto, mas a ação rescisória não se limita a ele. Havia outros pontos, e a insurgência, como eu já disse, da defesa da autora, refere-se basicamente a 2. Outros pontos discutidos na petição inicial da ação rescisória. Após o trânsito em julgado da ação, a autora da apresentação rescisória tomou conhecimento de que, na declaração de imposto de renda da empresa, constava informação de pagamento de prolabore ao autor da ação principal, réu nessa ação, e se imiscuiu na documentação presente na sede da empresa com o objetivo de lograr êxito e obter esses documentos que comprovassem que ele exigia, e ela foi condenada, inclusive, ao pagamento de prolabore já pago oportunamente. E aporta aos autos também, declara-se obtido pela autora da ação rescisória, após o trânsito de julgado da ação, documentos do qual ela não teve acesso anteriormente, e prova disso é que esses documentos são assinados exclusivamente pelo réu da ação rescisória. Aportam aos autos também declarações de rendimentos da transportadora de bebidas e conexos limitada, dissolvida no processo principal nos exercícios 91, 92, 95 e 96, referentes aos anos básicos 90, 91, 94 e 95. Documentos só novos a ensejar o manejo da presente rescisória e a sua procedência. Como dito, ela nunca teve acesso a tais documentos. E prova disso é de que quem enviava as informações, embora ambos os sócios tivessem poderes de administração, quem enviava à Receita Federal as informações decorrentes para fins de declaração de imposto de renda era o réu da ação rescisória, autor da ação principal. Tanto é que tais documentos estão assinados exclusivamente por ele. Em sendo assim, Excelências, o que se requer é a procedência da presente ação rescisória, rescindido parcialmente o processo, a decisão
no processo principal, transitado e julgado nos autos do processo principal, exclusivamente para retirar do dispositivo a condenação da autora da apresentação rescisória no pagamento de prolabore. É o que se requer, senhor presidente. Ok, agradeço a participação da Vossa Excelência e passo a palavra ao relator para proferir o seu voto. Meu voto está integralmente disponibilizado e tem o seguinte teor. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Por intermédio das razões do presente recurso, busca a recorrente reformar a decisão de folhas 477 a 485, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com fulcro no artigo 267, incisos 1 e 6, combinado com 295, inciso 1 e parágrafo único, terceiro, bem como no artigo 490, todos do antigo Código de Processo Civil. Pois bem, nos termos do deciso, que ora se impugna, registrei que, aspas, a parte autora não logrou êxito em demonstrar violação literal a dispositivo de lei, tendo em vista que os pontos abordados pela requerente não se sustentam, pois tratam-se de rediscussão da causa, o que não é permitido por esta via processual. Fechas aspas. Além disso, acrescentei que, aspas, a demandante também não logrou êxito neste ponto, pois não demonstrou os documentos novos que teria como prova de pagamento dos prolabores deferidos à ré na ação principal. Ora, foi oportunizado à parte autora que apresentasse as supostas novas provas, o que não fez, conforme registrado nos atos de folha 418 e 419. Fecha as aspas. Finalizei a decisão vergastada afirmando que, aspas, o ajuizamento da presente ação rescisória nada mais é do que uma tentativa de rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada material, buscando a autora indevidamente atribuir função de sucedâneo recursal a esse feito, o que não pode ser admitido por meio de rescisória, por se tratar de demanda de impugnação de caráter excepcional, o que só tem cabimento nas hipóteses estritas do artigo 485 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva ou analógica. Fecha as aspas. Transcritos tais excertos, entendo que a matéria aventada uma vez pela agravante fora exaustivamente analisada, porquanto a decisão que indiferiu a petição inicial foi desafiada por embargo de declaração e agora pelo presente agravo regimental. Nesse sentido, não é possível alterar o entendimento formado, porquanto a recorrente não conseguiu demonstrar pelo acervo probatório trazido aos autos, nem pela invocação dos dispositivos legais que têm direito à rescisão do julgado proferido na apelação número 2008-1266, dígito 9, que manteve, em parte, a sentença lançada nos autos da ação ordinária número 01, 04, 28, 42, dígito 0. Dessa forma, resta caracterizada a tentativa da parte agravante de rediscutir os argumentos anteriormente apresentados e já analisados, manejando a presente rescisória com o propósito de sucedâneo recursal. Ante o exposto, por não ter trazido quaisquer elementos hábeis a modificar o entendimento deste relator, mantenho a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial por seus próprios fundamentos. É como voto, senhor presidente, e, repito, o voto está integralmente disponibilizado. Pois não, senhor relator. Pela ordem, peço o voto do desembargador Cornélio. Como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator. Doutora Socorro, como vota? Também acompanho. Desembargador Vivaldo. Com o relator. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Dilermando Mota. Desembargadora Milka Maia. Desembargador Vigílio Macedo. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez Monteiro. Desembargador Glauber Rego, como vota? Senhor presidente, eu, pedindo vênia ao relator, eu vou divergir sem compromisso com a procedência ou improcedência, porque aqui é tão somente
com relação ao indeferimento da inicial. O fundamento que vejo, ele se confunde com o próprio mérito, né? Tanto é que a defesa foi basicamente de mérito. Então, eu tenho uma que pautei recentemente, em que transfiro essa preliminar para o mérito e, neste caso, pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam, eu dou provimento ao agravo, senhor presidente. Pois não, do Glauber. Proclamo, então, o tribunal, por maioria de votos, negou provimento ao agravo, vencido o desembargador Glauber Rego, que lhe dava provimento. Presidente, Vossa Excelência ainda tem algum processo? A título de esclarecimento, o desembargador Amilcar aventou a impossibilidade da leitura do relatório. Mas o artigo 201 do Regimento Interno diz textualmente: a seguir, após anunciar os impedimentos e suspensões constantes dos autos atinentes aos desembargadores, o relator procederá à leitura do relatório escrito nos autos ou fará oralmente, por referência aos fatos e circunstâncias que interessem a decisão, sem manifestar o seu voto. Quando eu fiz, excelência, foi tão somente no sentido de um costume. Eu não disse que era impossibilidade, excelência. A excelência confundiu. O senhor disse que não há necessidade. A legislação foi alterada posteriormente à edição do nosso regimento interno. Hoje, todos os processos, inclusive os embargos de declaração, por obrigação de disposição legal, nós pedimos pautas e publicamos o relatório com antecedência, não só para a ciência do julgador, mas também para a ciência das partes. Então, não há necessidade de se fazer uma leitura de algo que todos tiveram ciência antecipadamente, inclusive a própria parte, porque é disposição legal e essa legislação foi modificada, inclusive posterior ao nosso regimento interno. É só essa situação que eu fiz E a referência. preocupação do desembargador Amilcar, que parece, foi no sentido de que dispensasse ou não a leitura do relatório era da competência do próprio tribunal. Não é isso, Mandor? Inclusive, Poderia, e nós fazemos, antigamente, naturalmente, porque está disponibilizado, recursos, mas o habeas corpus, está esclarecido, senhor o presidente. mandado de segurança, nós nem publicávamos nem pauta, era aviso de julgamento. É. Hoje em dia, pela exigência, inclusive nos embargos de declaração, que era trazido independentemente de pauta, hoje nós temos que publicar a pauta, e todos eles são publicados, pauta com o relatório. Ok. Está esclarecido, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Mas eu quero só esclarecer que eu acho que isso deve ficar a cargo de cada relator. Se ele quiser ler o relatório, Sim, acho que ele lógico. deve Se Vossa Excelência quiser fazer, agora eu acho desnecessário, uma vez que é disposição. Não, eu estou só dizendo muito que é o pessoal. respeito à opinião de cada um. como Mas se ele do quiser justo da ler, regimental. eu acho que cada um deve ler. É como o desembargador Cornélio falou, é muito pessoal. Lógico. Não traz mal nenhum, não. Em direito é melhor sobrar do que faltar. Bem, receba a presidência e passemos a dar sequência ao julgamento. Agora é o de número 21 da pauta anterior, de preferência, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, que tem a palavra para proceder. Pois é, esses embargos, o embargante é o município de Areia Branca, advogado Bruno Macedo Dantas, embargador do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora Ana Karenina Stable. E eu estou, senhor presidente, estou rejeitando os embargos. A vontade é apenas de rediscutir a matéria. Toda a tese foi enfrentada no acórdão e eu estou rejeitando. Alguma manifestação a respeito? Aprovada o mandado no time da relatoria. Senhor presidente, só um esclarecimento. Um momento, Essa Com questão- relação ao ICMS, aquela que cota parte do ICMS. E a extinção é em razão do que decidiu o STF Exatamente, na execução já. na execução já. Precisa ler o voto? Senhor presidente, Alguém quer que- eu peço vista, então. Defiro o É pedido porque de eu acho que vista. tem aqui uma posição... Não é isso, É. Eduardo? Não, eu Defiro, estou Tem trazendo, alguma discussão em relação a inclusive, isso? posicionamentos É, nossos, é. né? Na matéria de... Isso. Quando está em Consta. aberto ainda, mas já em execução a gente vai tomar uma posição... Eu tenho Mas aqui, peço vista para uma análise mas melhor, só senhor para ver a jurisprudência desta corte, o desembargador Vigílio, desembargador Amilcar, desembargador João Rebouças e outro desembargador Vigílio, eu coloquei bastante, e desembargador Vivaldo a respeito. Eu estou acompanhando os precedentes desta corte. certo. Com o pedido de vista, eu indago dos desembargadores se aguardam. Então, os demais aguardam o voto vista feito pelo desembargador
Glauber Rico. Já Então, foi, passemos agora agora ao número 9, também da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, que tem a palavra para identificar o processo e proceder. Impetrantes, Gilvan Maria Maia dos Santos e outros. Os outros são Noroaldo Freire da Silva, Birajara Armando da Silva, José Roberto Silva, Júlio César Alves de Araújo. E eu estou, senhor presidente, concedendo a segurança. Trata-se de progressão e não recebimento do subsídio respectivo. Matéria já conhecida dessa corte e eu estou com vários precedentes. Alguma manifestação? Concedendo a ordem. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos ao número 10, também da relatoria de Vossa Excelência, e proceda na forma da... Mandado de segurança 2017, 139592, impetrante é Hélio Antônio Maciel, advogado Getúlio Costa, e assim eu estou... Trata-se aqui de um assessor da segunda... Ele está pretendendo a sessão da segunda, né, ele é para a primeira classe. Ele é assessor jurídico. Preenchido todos os requisitos legais, conforme documentos postos, eu estou também concedendo a segurança nesse caso. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Senhor presidente, Sim. eu queria trazer aqui, com a aquiescência dos colegas, uma questão de ordem de um assunto já discutido nessa Câmara, nessa corte, que eu gostaria de trazer agora em face de uma suspensão de um único processo em 16 de agosto de 2017. Posso fazê-lo? Pode, sim. Vamos ouvir Então, os o demais. presente feito, ao ser posto em julgamento na sessão ordinária do Tribunal Pleno, no dia 16 de agosto de 2017, restou suspenso. Trata-se de um mandado de segurança de Maria Perpétua Socorro Lima Nogueira. Restou suspenso por decisão unânime dos desembargadores que integram o Pleno, aspas, tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional no recurso número tal pertinente à matéria. A impetrante resignada com essa referida suspensão peticionou alegando que a matéria objeto da verificação da repercussão número tal consiste na análise acerca da viabilidade de aplicação dos servidores públicos das regras do regime geral da Previdência no que concerne à averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. É aquela aposentadoria especial que o tribunal tem, só tem 2 votos contrários, que é o do desembargador Saraiva e o desembargador Cláudio Santos. Então, naquele momento, ele foi suspenso em face da repercussão, mas depois tornou-se viável, e eu trouxe aqui aquele mandado de segurança da relatoria, inclusive, do desembargador João, que tinha pedido, à época, vista dos autos. E, posterior a esse acordo do desembargador João, o voto está disponibilizado, inclusive, por favor, né? Eu não tinha dito. E eu estou colacionando, depois daquele voto, vários outros entendimentos da relatoria do desembargador Ibanez e também do desembargador Cornélio. E, desta forma, me parece razoável que o presente mandamos permaneça suspenso, quando, em casos idênticos, esta Corte de Justiça vem julgando normalmente, razão pela qual submeto essa questão para que o plenário decida sobre a manutenção ou não da suspensão determinada naquela sessão de 16 de agosto de 2017, instante em que adianto o meu pensar no sentido de revogá-la, para que o presente mandamos seja julgado igualmente a tantos outros processos, conforme citado anteriormente. É uma questão de trazer de novo esse mandado de segurança para apreciação da Corte, em face da posição atual dos... E porque ela está, não é? Foi em 16 de agosto de 2017, e depois nós mudamos o nosso pensar, e eu estou trazendo para que a gente possa dar seguimento a esse mandado de segurança. Alguma manifestação a respeito? Desembargador Mauri, por exemplo. Desembargador Mauri. Sim, pois não. Me parece que a gente, naquela oportunidade, discutiu que
A averbação, que seria o caso dos autos, ela teria aqui a afetação da repercussão geral, do tema 942, que está reproduzido na questão de ordem de Vossa Excelência. Sim. Possibilidade de aplicação da regra do regime geral de previdência social para a averbação de tempo de serviço, que não seria o caso daqueles que vêm o pedido de aposentadoria especial. A gente fez essa discussão aqui. Mas me parece Mas- mudamos depois esse entendimento. Mudamos, está aqui. Eu trouxe 3 só, mas Houve tem pronunciamento, outros, exatamente. Tanto é que nós temos julgado, mesmo nesses casos, temos exatamente vários igual. julgados. Sim. Sim, porque foi feita a diferença e chegamos a reapreciar essa matéria, salvo engano da minha parte. A desembargadora Zeneide tem alguns precedentes, não tem ainda? Tem, o Sim. primeiro foi do desembargador João, e trouxe do desembargador Ibanez e Que me parece desembargador que o tribunal Cornélio. entendeu que a repercussão geral não correspondia exatamente à mesma hipótese tratada nos autos. Penso que tem um detalhe a mais, é que discutimos que a suspensão só poderia ser aplicada quando determinada pelo relator da repercussão geral. E, nesse caso, ele não Também. determinou. Por Também. isso que, no primeiro momento, a gente votava pela suspensão dos processos e, depois, discutido isso, ficou firmado lá no entendimento de que os processos só serão suspensos quando o relator da repercussão geral reconhecer e determinar essa suspensão. Daí a gente passou a dar seguimento aos processos aqui. Não exatamente por essa diferenciação de fazer a conversão do tempo Nesse ou de caso, conceder a aposentadoria, mas sim porque o relator, na repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos. Não terminou expressamente. Uma Exatamente. determinação seria uma obrigação, não tendo a determinação seria uma faculdade, não é isso? E me parece que os precedentes que estão aqui na questão de ordem são de aposentadoria, não são embora o tema seja associado, mas não de averbação. O da relatoria aqui do desembargador João Rebouças, aposentadoria, não fala em averbação. O outro aqui, deixa eu ver aqui, do desembargador Ibanez, concessão de aposentadoria especial também. E o outro, do desembargador Cornélio. Aqui, o desembargador Cornélio trata, de fato, de averbação. Isso aqui é de averbação. Mas fora esses aqui, tem outros que falam da mesma matéria e que foram julgados. O que é que se pretende? Apenas que venha de novo ao pleno para que seja... esse mandado de segurança que está suspenso até hoje. E esse do desembargador Cornélio, que Vossa Excelência traz, de fato, tem a mesma averbação. E o pleno aqui, em 11 de abril de 2018. É a 2018. É a 2018. Eu não sei se a suspensão foi depois. Quando é que foi a suspensão? Foi determinada? Foi 16 de agosto, foi antes. 17, foi antes. Bom, está posta e... Alguma manifestação mais? Parece que a Corte acompanha o relator. A relatora, Não, agora, se a gente tacitamente superou aqui, superou. Isso. Quer dizer, não há obrigação. esse adendo do desembargador Glauber? Não, eu me culpo aqui, porque de fato já teve aqui, inclusive. Então todos aprovam nos termos da relatoria? Pronto, então aprovada a unanimidade, como se manifestou a desembargadora Maria Zeneide. O processo, pela pauta número 11, é um mandado de segurança da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Não é mesmo, Edu? Proceda a identificação, por gentileza. É o mandado de segurança 2016-005680, dígito 0. Impetrante Cleone Maria de Souza Torres. Impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. É questão já que a gente já tem apreciado aqui durante várias sessões. Direito Constitucional e Administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, professora, pedido de promoção para o nível PN4, comprovação quanto à conclusão do MBA em gestão de pessoas, preenchimento do requisito instituído pelas leis estaduais 322 e 507, alegação do ente público de que a promoção depende da dotação orçamentária, prescindibilidade, entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, conhecimento e concessão da segurança. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos agora à extra pauta do dia. O de número 12 é o mandado de segurança
da relatoria da juíza convocada, doutora Socorro Pinto. Está em mesa? Mesmo. Por gentileza, identifique o processo e proceda. Mandado de segurança com liminar número 2015-01-20-22-9, origem Tribunal de Justiça, Petrante Manuel Freire Neto, advogado João Paulo dos Santos Melo, impetrados, comandante-geral da Polícia do Estado do Rio Grande do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, ente público, Estado do Rio Grande do Norte, e ementa constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar, pedido de obtenção de promoção com atribuição de efeito retroativo ao ato respectivo, interpretação conforme a Constituição do artigo 29, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual número 515/2014, alegação da impetrante de que teria sido classificado dentro do número de vagas, ausência, contudo, de juntado documento comprobatório apto a demonstrar a afirmada aprovação, dilação probatória em inadmissibilidade, prova que, em se tratando de ação mandamental, deve ser pré-constituída, extinção do mandamos sem resolução do mérito, CPC, artigo 485, inciso 4, restando facultado à impetrante, se for o caso, valer-se das vias ordinárias para eventual demonstração do direito que afirma possuir. Lei número 12.016/2009, artigo 19. Essa emenda e o voto está disponibilizado. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de número 13, que é o seguinte, também é da relatoria da juíza convocada, a doutora Socorro Pinto. É um mandado de segurança, por gentileza. Sim, trata-se de um mandado de segurança com liminar, identificado 2017-09-18-4, dígito 6, origem Tribunal de Justiça, impetrante Nayana da Silva Raimundo Fernandes, advogada Valquíria Vidal Ribeiro, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, ente público Estado do Rio Grande do Norte. A ementa é uma matéria já bem discutida aqui, que eu já, às vezes que estive aqui, essa matéria já é bem conhecida. Constitucional, administrativo, mandado de segurança, concurso público, provimento de cargo de professor da rede estadual de ensino, previsão editalícia de convocação imediata, que é o que chama a atenção, né, de número determinado de candidatos, aprovação da impetrante dentro do número de vagas, direito subjetivo, a nomeação imediata no cargo para o qual se habilitou, inexistência, na hipótese dos autos, de discricionariedade da administração para realizar a nomeação até que se esgote o prazo de validade do certame, dada a existência da mencionada regra especial do edital do concurso, o qual, como é disso, vincula os candidatos e também a administração à sua exata observância. Ausência de obstáculo na lei de responsabilidade fiscal, direito líquido e certo configurado, precedente do STF e desta Corte Estadual de Justiça, concessão da segurança. Desembargadora Zeneide, quer falar? Essa matéria até... Está pacificada aqui. É pacificado isso já. Mas me parece que tem surgido já aí uma nova indagação em relação a esse tema, Tem. que nós precisamos enfrentar mais detalhadamente. É que, pelo menos em relação a esses concursos para professores, não há especificamente uma lei criando, por exemplo, o cargo de professor de matemática. Não é isso? Faz concurso... né? PN, 2, 3, 4. Isso. Nem matemática, nem pelas disciplinas específicas. Faz o concurso para o professor e os candidatos se habilitam e dentro daquela disciplina em que ele tem a especialização. Então, me parece que, a se entender assim, nós teríamos também que estender esse entendimento os demais professores, quer dizer, das demais disciplinas.
realmente nós temos decidido isso e chegamos à conclusão de não há especificamente na lei a criação do cargo de professor de Libras, não é? Mas argumenta-se e já se inicia uma discussão a respeito de que também não há especificamente a criação do cargo de professor de História, de Matemática, enfim, das outras disciplinas. Isso é uma matéria que eu penso que nós temos que enfrentar mais detalhadamente, não é isso? Para evitar aí não só decisões conflitantes, quanto também o prejuízo àqueles que submeteram ao concurso, foram aprovados, e até mesmo em face da necessidade que a rede pública e a rede, naturalmente, de ensino necessita de professores com essa especialização. Eu chamo a atenção para que nós passemos a refletir sobre essa questão. O Ministério Público a respeito disso, não? Há uma ação civil pública, que está em andamento, uma ação civil pública. Se não me engano, existe uma ação civil pública. Essa ação civil não cuida dessa matéria não especificamente, né? Eu estava anotando aqui que eu pretendia pedir vistas, embaixador, para estudar a matéria, excelente, embaixador. que me preocupa com uma provável injustiça. Inclusive, Vossa Excelência já estava preocupado com isso também, não é? Está aqui anotado. Então, perfeito. Eu me antecipei, mas tenho notícia de que o gabinete de Vossa Excelência e Vossa Excelência já havia anteriormente manifestado essa preocupação, no que eu concordei e penso, acho salutar o pedido de vista de Vossa Excelência. Eu defiro o pedido de vista e indago se os demais aguardam o retorno. Bem, deferido o pedido de vista ao desembargador Saraiva e os demais ficam aguardando. Passemos ao processo de número 15 da relatoria do desembargador Virgílio Macedo. Quem indago se está em mesa. Faça a identificação, por gentileza, e proceda. Está em mesa, senhor presidente. É o mandado de segurança preliminar 2017-903, dígito 1, petrante Rosalina Bezerra de Souza, advogado doutor Eduardo Vance Harupi, impetrado ao secretário de Administração. A matéria já é do conhecimento aqui desta casa, senhor presidente. Trata-se de mandado de segurança, magistério estadual, pedido de progressão para o nível remuneratório PN4, classe J, conclusão de curso de especialização e de curso do tempo necessário à progressão em classe, lei complementar número 322 de 2006, com alterações posteriores, progressões concedidas pela lei complementar número 503 de 14 e decreto número 257 também de 2015, inaplicabilidade dos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal quanto às despesas decorrentes de decisões judiciais, edição de lei que pressupõe a existência de previsão de recursos orçamentários para o cumprimento de suas disposições, direito líquido e certo, evidenciado, concessão da segurança em consonância com o parecer parcial do Ministério Público, senhor presidente. É como eu voto. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de número 16 também é da relatoria de Vossa Excelência, por gentileza. Eu requeiro retirar de pauta, porque a advogada fez um requerimento dando conta de que a parte interessada, a impetrante, foi nomeada. Aí eu vou julgar monocraticamente. Certo. Deferido o pedido. O de número 17 é da relatoria do desembargador Cornélio Alves, que tem a palavra para identificar e proceder. É o mandado de segurança 2017-020142, dígito 2. Impetrante Pedro Cabral de Macedo Júnior, impetrado secretário de Saúde Público do Estado do Rio Grande do Norte, e também um secretário de Administração. Direito Constitucional e Administrativo, mandado de segurança, servidora pública, médico, pedido de depositaria especial, atividade insalubre, comprovação suficiente por meio dos contra-cheques quanto ao tempo de serviço permanente, não ocasional nem intermitente. Isso aqui ele comprovou, foi um processo mais bem instruído que eu vi até hoje com relação ao pedido de aposentadoria especial. Então, estou concedendo a segurança e isso aqui, sinceramente, foi o melhor que eu já vi até hoje, bem instruído, que passou pela minha relatoria. Eu estou concedendo a segurança. Alguma manifestação a respeito? PPP, já junto, embargador? Tem tudo, tem contra-cheque desde quando ele entrou no Estado, e ele juntou tudinho, tem tudo. Foi o melhor, foi o processo mais bem instruído que eu já vi em relação à aposentadoria especial, foi isso aí. Alguma manifestação, repito?
Desembargadora Zeneide. Concede-se a paridade, né, desembargador? Perfeito. Garante-se a paridade. Então, o tribunal concede com as sugestões da desembargadora Zeneide. Né? A unanimidade, o tribunal acompanha o relator e a desembargadora Zeneide fez um adendo. Bem, encerrada esta parte, passemos aos processos que independem de pauta. O primeiro aqui, o desembargador Saraiva, há uma exceção de suspeição, que tem a palavra para proceder. Senhor presidente, em mesa, processo identificado por Vossa Excelência de número 15736, distrito 3, ex-cipiente Carlos Kleiber Lopes Barbosa, através do doutor Alan César Marques de Oliveira, e ex-septo Francisco André de Araújo Silva. Senhor presidente, a matéria é bem simples, inclusive com precedente desta Corte, não especificamente, mas na mesma linha, e eu digo na emenda processual penal militar, exceção de suspeição em face de coronel PM, sorteado para compor o Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar, alegativa de amizade íntima entre o ex-septo e o comandante do Corpo de Bombeiros, autoridade coatora, como precursora da investigação criminal, meras conjecturas inábeis a macular a parcialidade do julgador, não enquadramento dentro das hipóteses incertas no artigo 308 do CP-PM, precedente da Corte, conhecimento e improcedência da ação, senhor presidente, em consonância com a 4ª Procuradoria de Justiça. Alguma manifestação a respeito? A unanimidade do tribunal acompanha o voto do relator, desembargador Saraiva. O desembargador Amilcar dispõe de 2 conflitos, né? Tem a palavra para relatar. O primeiro conflito é o 2017-019-921, distrito 3, onde é suscitante o juiz da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado o juiz da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal. Nós temos um precedente a respeito dessa matéria, que eu faço a transição no meu voto está disponibilizado, da relatoria do desembargador Expedito. E a ementa pode esclarecer a questão, faria a leitura, qualquer outro esclarecimento posso dar. Conflito negativo de competência, ação ordinária de obrigação de fazer, competente com indenização por danos morais, competência da vara de registros públicos que prevê atribuições relativas à função administrativa e fiscalização dos atos notariais de cunho administrativo, objeto da lide originária que compreende a obrigação de fazer, consistente na retificação, anulação de registro público, bem como indenização por danos imateriais, hipótese que não se encaixa nas atribuições especializadas da 21ª Vara Civil, competência residual das varas cíveis não especializada, procedência do conflito, competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda. Esse é o primeiro, senhor presidente. Processo julgado. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade. Prossiga no segundo. O segundo, senhor presidente, eu faço aqui a citação de um precedente da desembargadora Judite Nunes, em matéria assemelhada, e tem como suscitante o juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal e suscitado o juiz de direito da 1ª Vara da Comarca, da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal. A emenda do conflito tem a seguinte redação: conflito negativo de competência, ação ordinária de ressarcimento e repetição de indébito, pretensão exclusivamente indenizatória, temática relativa à nulidade do habite-se da Assembleia Geral de Constituição do Condomínio, tratada tão somente na causa de pedido da ação, não constituindo um pedido em si, município de Natal que não figura como autor, réu, assistente ou oponente, não podendo ser alcançada pela coisa julgada a ser formada na lide originária, inexistência de interesse da edilidade a justificar a competência da Vara de Fazenda Pública, procedência do conflito, competência do juiz suscitado para processar e julgar a demanda, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O desembargador Delermano tem uma reclamação. Proceda a edificação, por gentileza, e faça o seu... Reclamação 2016-012-2659, reclamante Banco Itaúcard S.A. e reclamado juízo da 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Civis e Criminais da Comarca de Natal. Tem a seguinte emenda processual civil, reclamação, cabimento, artigo 1º da Resolução 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, tarifa de cadastro de financiamento, abusividade, critérios subjetivos, inexistência de afronta ao recurso especial repetitivo 1.251.331, Rio Grande do Sul, do Superior Tribunal de Justiça, decisão da turma recursal dos Juizados Civis e Criminais,
que utilizou o parâmetro objetivo, qual seja o limite da média estipulada pelo Banco Central para essa taxa quando da prolação da sentença, conhecimento e improcedência do pedido reclamatório. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. A desembargadora Zeneide dispõe de um conflito também. Por gentileza, identifique o processo e faça o voto. O suscitante é juízo de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, entre parte Francisca Fernandes Pimenta de Souza, e o suscitado é o juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Mossoró. A ação trata-se de uma ação de uso capião. A autora, há 45 anos, há mais de 45, mora nesse terreno. Há interesse do município, que, segundo a escritura acostada aos autos, e eu, assim, estou emendando direito processual civil, conflito negativo de competência, para processar e julgar a ação de uso capião número tal, demonstração do interesse do município de Mossoró no feito, inclusive o próprio procurador se manifestou a respeito do município. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, inteligência do artigo 35, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar 165/99. Em consonância ministerial, eu estou assim determinando. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Terminados os processos que independem de pauta, passemos agora à pauta anterior. O primeiro é o processo número 18, da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa? Senhor presidente, não está em mesa, está em diligência junto à Secretaria Judiciária. Certo. Aguardando intimação da PGJ. Tá bom. Ótimo. Então, o seguinte é o número 19, são embargos. Relatoria do desembargador Lermano, que tem a palavra. Bala de declaração e mandado de segurança, sem eliminado 2017-03-741. Origem de Tribunal de Justiça, embargante, embargado, Célia Regina Moura Marcial Smith, embargante, embargado, Estado do Rio Grande do Norte. Processual civil, embargo de declaração e mandado de segurança opostos pela impetrante e pelo ente público. Análise conjunta, embargo de declaração oposto pela impetrante. Alegação de omissão quanto à análise do suposto direito à paridade. Existência da omissão. Extinção da regra da paridade pela emenda constitucional 41/2003. Ausência de demonstração do suposto direito pela impetrante ante a necessidade de comprovação dos requisitos previstos na referida emenda constitucional e na EC 47/2005. Falta de prova pré-constituída, vício sanado sem efeitos infringentes. Embargo de declaração oposta pelo ente público, inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão na matéria, já decidida. Impossibilidade, conhecimento e provimento sem efeito infringente dos embargos do impetrante e conhecimento e rejeição do desembargo do ente público. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade. O de número 20 é da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, que tem a palavra. Embarque de declaração e mandado de segurança, sem liminar, 2017-9621-6. O embargante do Estado do Rio Grande do Norte, a procuradora Jane Maria de Araújo, embargado Luiz Marcelo Barbalho Leite, advogada Júlia Jales de Lira Silva. E eu também aqui neste eu estou rejeitando nos seguintes termos: direito processual, embargo de declaração e mandado de segurança interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, aposentadoria especial, cargo de médico, comprovação do exercício de atividade insalubre de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, por mais de 25 anos. Alegação de suposta omissão quanto à aplicabilidade das regras de transição dispostas nas emendas constitucionais 41 e 47, 2005. Rejeição, manifestação expressa no acordo embargado, insurgência acerca de temas devidamente analisados, inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, inviabilidade do manejo recursal para rediscutir o assunto. E eu estou declarando, rejeitando, conhecendo e rejeitando. Certo. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O próximo é o de número 22, embargos também da relatoria do desembargador Cornélio Alves, que tem a palavra. Pois não, embargo de declaração e mandado de segurança, 2017-001-655, dígito 5. 2017-00-1655, dígito 5. Embargante, embargada, Laurindo de Vasconcelos Rosado Maia. Embargante, embargada, Estado do Rio Grande do Norte.
Direito Constitucional e Processual Civil, embargo de declaração e mandado de segurança. Alegação autoral de omissão quanto à falta de pronunciamento expresso sobre pagamento retroativo a partir da impetração. Acolhimento, recurso estatal, que relata a omissão quanto às emendas constitucionais número 41 e 47 e artigos 57 e 58 da Lei 8213. Na ocorrência, conhecimento e acolhimento parcial dos embargos autorais sem aplicar-lhes efeitos infringentes. Conhecimento e rejeição dos aclaratórios estatais. Alguma manifestação a respeito? Aprovado. Rejeita do Estado e acata da parte autora só sem prestar-lhes efeitos infringentes. Aprovado a unanimidade no sistema de relatoria. Na sequência, número 23, embargo de declaração em mandado de segurança, 2017, 010701, dígito 4. Embargante e embargante, Germana Soares Lemos de Menezes. Embargado, embargante, Estado do Rio Grande do Norte. Direito Constitucional e Processual Civil, embargo de declaração em mandado de segurança. Alegação autoral de omissão quanto à falta de pronunciamento expresso sobre pagamento retroativo a partir da impetração. Acolhimento, recurso estatal que relata a omissão quanto às emendas constitucionais 41 e 47 e artigos 57 e 58 da Lei 8213. Na ocorrência, conhecimento e acolhimento parcial dos embargos autorais sem aplicar-lhes efeitos infringentes. Conhecimento e rejeição dos aclaratórios estatais, mesmo termo do anterior. A sequência, o 24, também é aposentadoria. É só a rediscussão da matéria, eu estou rejeitando os embargos. O 24 também, que é o embargo de declaração e mandado de segurança, 2017-00-2677, dígito 6. E 2017-00-2677. Tem o 25 e 26 da relatoria de Vossa Excelência. Se puder, faça Pelo exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo impetrante, me filiando ao entendimento mais consentâneo com a ideia de justiça de que, nas hipóteses de aposentadoria especial, artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, esta deve ser concedida com paridade e provendo-se integrais quando o servidor tenha ingressado até 1988, como ocorre no caso em que deve ser assegurada a aplicação da regra da paridade ao impetrante. Finalmente, quando os aclaratórios interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, estando acórdão livre de qualquer dos vícios, por eles apontado no artigo 1022 do CPC, eu rejeito. O 25 e 26, Vossa Esse é o 24. É o 25 agora. O 25, embargo de declaração em mandado de segurança, sem liminar, 2017, 005861, dígito 8. É a mesma matéria e eu estou conhecendo e desprovendo os aclaratórios. E o 26? O 25, agora o 26. O 26 embargo de declaração. Uma questão de fato. Embargo de declaração, embargando isso aqui, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, embargado GNR. Excelência, nesse teria uma questão de fato, é que o embargo do Ministério Público ele se refere justamente a uma possível correção da premissa de fato adotada por Vossa Excelência na decisão original embargada, que se refere ao esclarecimento. O Ministério Público não está querendo que o tribunal afirme se há ou não peculato no caso do servidor não trabalhar. O tribunal já o disse negativamente. O que se está questionando é se constitui ou não fato típico, considerada, nesse caso, considerado estelionato, outro fato, o titular, né, o gestor, o dirigente, no caso, aí um deputado, nomear alguém para um cargo que, ainda que ele não receba o salário dessa pessoa, ele o nomeie para, eventualmente, ter benefícios em razão da sua atuação como médico, levando pacientes do gabinete do deputado para serem atendidos por este servidor. E isso seria, então, uma questão fática a ser... Vossa Excelência comparou dirimida com o julgamento lá do, se não me engano, do STJ de Brasília. Exatamente. Bom, nesse declaratório, pediu o seguinte, para juntar os votos vencidos. Eles foram juntados, né, porque não houve o voto escrito, eles foram juntados. E a outra questão que se alega, a suposta omissão de um ato relevante, que seria rediscutir toda a matéria, né?
E eu também estou rejeitando. O ICD eu mandei juntar, essa outra, a letra B, o requerimento, eu estou rejeitando. E essa terceira parte, Vossa Excelência fala, faz referência a um julgamento do STJ, se eu não me engano, né, um paradigma, mas o caso lá é completamente diferente desse. E, no caso específico aqui, eu disse que não houve peculato, e também acho que não deve dizer se há estelionato ou não. Então, estou rejeitando totalmente. Quer dizer, vou ler a parte final. Pela leitura da decisão apontada pelo embargante como precedente, verifica-se de logo que a situação fática daquele processo não se refere à circunstância de fato narrada na denúncia controvertida neste processo, sobretudo quanto à conduta descrita no julgado oriundo do Distrito Federal. Revela a presença de atestado falso de comparecimento ao trabalho de funcionário fantasma, que aqui o julgamento de Vossa Excelência citou, lá de Brasília, não é igual ao daqui. Mediante registro de presença assinado pelo denunciado, não havendo, portanto, correspondência com o caso concreto, sendo inapropriado citar a ação penal 747 do Distrito Federal, sobretudo como precedente para fazer prevalecer a tese ministerial inovadora que surgiu apenas por ocasião do desembarque de declaração interposta, em face do acordo que rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta. Essa disso que todo precedente é decorrente de uma decisão judicial, porém, nem toda decisão judicial reúne os elementos necessários para ser classificada como procedente. Então, eu estou só acatando aquela parte e mandar juntar o voto divergente, que aqui foi juntado com o CDs. Ok, então, o voto é nesse sentido, está disponibilizado. Alguma manifestação a respeito? O senador Amauri tem a palavra. Eu acompanho o relator. Eu só quero adiantar o seguinte, eu entendi a preocupação do Ministério Público, mas os embargos prendem estão somente ao que decidido no acordo. E essa matéria não foi levantada em outra. Não foi discutida e não impede, naturalmente, que venha a ser pontualmente, em cada caso, enfrentado pela iniciativa do Ministério Público. Mas, no caso concreto, eu acompanho, sim. Alguma outra manifestação? A denúncia foi ofertada num crime especificamente, pelo que eu me lembro. Peculado. É que ela foi rejeitada na forma que foi ofertada. Isso. E eu não posso, através de embargos, me escoar numa outra direção. Querer que eu defenda essa definição. Eu acho que eu concordo com o relator. Alguma manifestação a mais? Então, aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Cornélio. Passemos agora à pauta do dia. Ok, senhor presidente. Trata-se dos embargos infringentes de nulidade 2018, 586, dígito 1, onde é embargante Severino Dionísio Clemente, o advogado é Luiz Antônio Carvalho Ribeiro, embargado é o Ministério Público. Eu digo o seguinte, os embargos declaratórios podem ser apurados aqui mediante a simples leitura do acordo, senhores desembargadores. Embargos infringentes de nulidade, decisão não unânime no julgamento da apelação criminal, divergência quanto à possibilidade de prisão decorrente do acordo que confirmou a condenação. Aqui no julgamento na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva Sobrinho restou vencido em face dos votos vencedores dos desembargadores Gilson e do desembargador Glauber Rigo. Alegada violação ao princípio da presunção de inocência, descabimento, início de cumprimento da pena que precede do trânsito e julgado da condenação, precedente do Supremo Tribunal Federal, embargos infringentes e de nulidades conhecidos e desprovidos. É como eu voto. Alguma manifestação a respeito? Acompanho. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O número 28 e 29 da minha relatoria, e por isso eu passo a presidência do desembargador Maurício. Assumo a presidência e passa para Vossa Excelência. Embargo de declaração em mandado de segurança sem liminar. Número 2017, 4710, dígito 3. Embargante Paulo Roberto Pimentel Guimarães, advogado doutora Júlia Jales, OAB-RN. Embargado Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado. Tem a seguinte emenda: constitucional, administrativo e processual civil. Embargo de declaração em mandado de segurança. Aposentadoria especial. Alegada a existência de omissão no acórdão que concedeu a ordem para a implantação do benefício. Ausência de pronunciamento quanto à existência de laudo técnico de condições ambientais de trabalho e perfil profissionográfico, previdenciário
alteração de entendimento deste tribunal, estudos técnicos provenientes da administração pública estadual que servem à comprovação do trabalho em condições insalubres, conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, complementação do julgado, concessão da segurança para que seja concedida ao impetrante aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, efeitos financeiros a partir da impetração do mandamos, conhecimento e acolhimento do recurso. Pois não. Há alguma divergência? Todos de acordo, conhecido e provido o recurso nos termos do voto do relator. A unanimidade. Ainda tem, excelência? O próximo é o número 29. Cumprimento de sentença em mandado de segurança sem liminar. Número 2013, 012, 534, dígito 0. Exequente André Cícero Firmino da Silva e outro. Advogado doutor Garian Barbalho Nascimento Leão, OAB-RN. Executado do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Carolina Monte Procópio de Araújo. Está disponibilizado também, tem a seguinte emenda processual civil, impugnação ao cumprimento de sentença em mandado de segurança individual. Alegado excesso nos cálculos dos exequentes, ocorrência em parte, inexatidão da planilha do impugnante quanto à impossibilidade de execução as trâmites, responsabilidades do Estado por danos causados por seus agentes, inteligência do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, planilha correta quanto à proporcionalidade do 13º salário, cálculo que considera 6/12, condenação das partes em custas e honorários advocatícios, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil, impugnação acolhida em parte. Está disponibilizado. Todos de acordo? Proclamo, então, nos termos do voto do relator, provido em parte. Não é isso? 31. 31. Vossa Excelência continua com a palavra. Tá certo. O 31 é da vice-presidência. Agravo interno em recurso extraordinário em ação civil originária 2014, 02831, dígito 7. Agravante município de Serra Caiada. Advogado Cristiano Luiz Barro Fernando da Costa, OAB-RN. Agravado, Estado do Rio Grande do Norte. Tem o seguinte emenda: agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Aplicação de paradigmas julgado em sede de repercussão geral, RE 705.423/SE. Tema 653, repartição de receitas tributárias, ICMS. Decisão abjulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno, conhecido e desprovido. Todos de acordo? Desprovido do agravo interno, a unanimidade de votos, nos termos do voto do relator. O vereador Gilson ainda tem algum processo? Não. Eu devolvo ao presidente Vossa Receba a Excelência. presidência e conceda a palavra ao desembargador Cornélio agora para o 32. relatar o processo. 32. Embargo de declaração, embargo de infringente 2016, 008161, dígito 4. Isso aqui houve a desclassificação, né, e no acórdão não ficou determinado que remetesse para o juizado, o advogado entrou com requerimento, com os embargos, o Ministério deu parecer favorável, eu estou apenas aqui acolhendo e mandando remeter para o juizado, para aquelas, né, de oportunidade das partes, né, fazer a transação penal, a suspensão condicional do processo, conforme prevê a lei. Eu estou acolhendo os aclaratórios justamente para isso, para remeter. Isso. Alguma manifestação mais? É. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Encerrada a parte de processo físico. Ficou algum que, por acaso, não foi apreciado? Passemos, então, à parte digitalizada. Antes de iniciar a votação, Pois não, desembargador. na questão desses processos desse de PJE, eu gostaria de fazer uma observação, Pois não, porque tem a por palavra. motivo de saúde, eu não pude fazer presente nas duas sessões passadas, e verificando essa situação, eu votei em todos, estão aqui pendentes, todos esses mandados de segurança que tratam dessa questão de nomeação desses professores do concurso passado. E verificando, como eu disse, não
pude me fazer presente nas 2 sessões passadas, é essa questão da contratação, da nomeação desses professores, cuja o direito é pleiteado com base em contratações de professores em caráter precário, desses professores substitutos. Verificando algumas dessas situações, eu noto que alguns colegas estão votando tanto num sentido como em outro sentido. Eu estou aqui verificando, por exemplo, que eu acompanhei o desembargador Amaury em 2 processos anteriores, e, inclusive, assim, tendo minhas ressalvas com relação à discussão disso em sede de mandado de segurança, mas verifico que uma conduta realmente irregular do poder público, quando faz esse processo seletivo para preenchimento de vagas que surgirem em virtude da aposentadoria, ao invés de chamar pessoas que foram aprovadas no concurso público e que são preenchidos. Encontram-se dentro desse número para ser chamados com essas vagas novas surgidas. Mas há exemplo de um processo específico. Por exemplo, eu tenho aqui um processo do desembargador Amaury, que ele concede, fazendo as considerações referente à existência dessas contratações de caráter precário, dessa dita seleção, que a gente não sabe o que é, uma seleção simplificada que a gente não sabe como é feita, mas eu registro que a maior parte, pelo menos aqui no que aparece para mim, não aparece todos, eu tenho aqui, além do voto do relator, mais 3 que estão acompanhando ele, que em processos iguais estão denegando a segurança. Desembargador, permite? Pois não. Isso acontece, essa divergência, porque em alguns casos a preterição é comprovada, outros não. Não, Excelência. A situação aqui é a mesma, é a mesma, desembargador Saraiva. Pessoas que alegam que estão dentro do número de vagas ante-aposentadoria de professores que são preenchidos através de uma seleção simplificada. É questão matemática, não há questão de dizer, o número de vagas eram 30, aposentaram-se mais 12 professores, o seu Estado contratou por seleção simplificada mais 12 professores, eu passei no 40º. Quer dizer, eu tenho um número de vagas, não é como se diz, é uma questão matemática. A questão que se está a discutir é, o tribunal vai aceitar que com essa situação dessa contratação temporária, ela implica numa preterição desses indivíduos que passaram fora do número de vagas previstas inicialmente, mas que foram reconhecida a vacância em virtude da aposentadoria desses professores, ou não? A questão que me parece que ia ser discutida é essa. E aqui eu tenho aqui, só nessa sessão, nessa sentada, tem uns 12 processos, os do desembargador Amaury estão num sentido, e inclusive eu estou com aberto um aqui, que tem aqui 3 colegas que em processo semelhante estão votando de fora contrária. Então, me preocupa essa situação. Eu não sei como é que foi decidida a matéria, porque foi isso, um voto do desembargador João Rebouças, que foi até houve um pedido de vistas, eu não, infelizmente, como eu disse, não pude fazer presente e não sei qual foi o resultado do pedido de vistas. Tem um voto do desembargador João Rebouças que eu vi num outro divergindo, mas a mesma situação acompanhando, e realmente fica um pouco difícil. Senhor presidente. Desculpe, pois não, desembargador. Senhor presidente, desembargador Amilcar, eu não sei se eu tenho uma observação aqui a fazer sobre 3 mandados de segurança que são da minha relatoria, que o desembargador Amaury pediu vista, e eu tive acesso ao voto do Excelência, e eu estou anuindo o voto do Excelência. É o 9, 10 e 11, razão pela qual eu estou pedindo de volta e peço a gentileza de Vossa Excelência, porque eu vou acompanhar, vou rever, e Vossa Excelência alertou com bem lançado o voto. 9, 10 e 11, né? 9, 10 e 11. Pronto. O desembargador Amaury pediu vista e eu estou anuindo. Eu havia votado de uma forma, mas Vossa Excelência trouxe um voto esclarecedor que me fez realmente repensar, e eu vou pedir de voto para... Muito obrigado, Excelência. Tem mais algum caso assim a semelhante? Não tem. É porque essa do desembargador de Lermano resolve uma parte, porque na realidade o desembargador da Excelência ela resolve. Mas o desembargador Glauco também tem um caso, né? Não, essa preocupação do desembargador Amilcar, eu já tinha registrado aqui com relação aos conflitos. E, de fato, no mandato de segurança, nessa matéria, também tem acontecido, eu tinha verificado também. A sessão passada, houve a mudança de posicionamento aqui na Corte, e o único que
divergiu fui eu, né? Aliás, não divergi naquela oportunidade, pedi vistas. E já no PJE eu estou divergindo aqui do desembargador Amaury, pedindo vênia, obviamente, compreendendo que a repercussão geral utilizada pelo desembargador João Rebouças para entender aplicável ao caso concreto, na minha visão, ela não se aplica, por conta de que esta repercussão geral, a redação que há é que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Então, de fato, eu entendo que não há, e esse foi o argumento que ele utilizou, de que aprovado fora do número de vagas, aposentado, o candidato aposentado, então surgiria uma nova vaga. Então, a repercussão geral já afastaria essa possibilidade. E a questão da preterição, eu não vejo preterição arbitrária também. Na minha visão, a preterição seria a quebra da ordem dos aprovados. Mas, obviamente, com todo respeito, por essa reflexão que fiz, eu não trouxe os processos em que fiz o pedido de vista, porque eu vou fazer o voto escrito, mas já votei aqui no PJE, e aí justificando a minha divergência e pedindo vênia, obviamente, ao nosso decano, aqui no caso, o relator. Então, essa é a minha justificativa que faço, senhor presidente. Mas, na verdade, na minha concepção, eu não tenho assim um conceito tão fechado de preterição como Vossa Excelência tem. Eu penso que quando se fala em preteria é prejudicar de alguma forma. Não seria somente em relação à ordem de classificação. Eu penso que um candidato que logrou aprovação no concurso e deixou de ser nomeado porque fora outro nomeado para o lugar dele através de um processo seletivo em decorrência da existência de uma vaga por aposentadoria, ele foi preterido, sim. Há uma preterição aí, lógica, ao que me parece, respeitado naturalmente o entendimento divergente do desembargador Glauber. Então, preterição, aí eu acho que ela encerra um conceito mais aberto, no sentido de prejudicar de alguma forma. E o Supremo faz a ressalva, claro, a tese, a regra é de que não há a simples abertura de um novo concurso não gera de imediato o direito subjetivo à nomeação, mas, e o Supremo faz a ressalva, gerará se, porventura, ele for preterido de alguma forma, ou chamado, em decorrência de uma classificação inferior, ou mesmo se, injustificadamente, a administração colocar outro no lugar dele. E é o que ocorre nesses casos. Os candidatos se submetem a um concurso, são aprovados, na vigência do concurso, de validade do concurso, abre-se uma vaga em decorrência de aposentadoria e a administração abre outro processo seletivo para ocupar aquele cargo, tendo candidatos aprovados, esperando a sua nomeação. Num concurso que, via de regra, é dispendioso, demorado, enfim, cria aquela expectativa na hora que você... E nesses atos, há sempre uma vinculação. Pode observar que ele diz, nomeado em decorrência da aposentadoria de fulano e tal. E nomeia e convoca precariamente, e nós sabemos que essas convocações e as nomeações precárias, elas têm um caráter excepcional, o que não é o caso, e não teria nem poderá ter, porque há candidatos aprovados mediante um concurso público, né, e não se justifica daí a minha concepção de que eles estão sendo preteridos, sim. E está dentro exatamente da ressalva que alude a repercussão geral. A repercussão geral. Não, perfeito, desembargador Amaury. Desculpe, desembargador, só
complementando aqui, eu confesso que refleti bastante a respeito. E essa compreensão de Vossa Excelência é mais do que razoável, mas, além do que eu já disse, e aí, sem polemizar, a outra questão é que o concurso ele está com prazo de validade ainda em aberto. E aí a gente se apega, aqui no caso, a convocação imediata estava prevista no edital, então seria assegurado. Mas a previsão que há no edital é de convocação imediata é para aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas. Então, o impetrante não se enquadra também nesse requisito. Então, essa ressalva que faço, e aí justificando o meu voto, mas, obviamente, e respeitando, por demais, a compreensão firmada por Vossa Excelência. Claro. Continuo mesmo pensar do desembargador Amauri, e a minha concessão é somente nesse caso aí, de aposentadoria, realmente. Porque naqueles outros casos que a gente viu, eu tenho sempre sido vencida, em face do concurso ir até 2020 e a administração verificar qual é o momento oportuno. Eu tenho sido vencido, mas nesse eu sigo o desembargador Amauri. Eu estava tentando justificar aqui com a desembargadora Zeneide para ela evoluir pelo seguinte, porque quando ele é aprovado dentro do número de vagas, a desembargadora Zeneide está denegando. Aí ele é aprovado fora do número de vagas. Porque o próprio edital permite, lá na frente, que a administração faça como é esse... Acolha esse pessoal que está votando. Seria uma para se avaliar. Se os impetrantes que passaram no concurso, mas não no número de vagas inicialmente previstas, vagas que surgiram em decorrência dessas aposentadorias, que estão sendo preenchidas por essas contratações de processo dito simplificado, se eles teriam também, digamos assim, o direito subjetivo à contratação imediata, ou se esse direito deles seria... poderia ser reconhecida até o final da validade do concurso. Isso é outra questão realmente que poderia ser debatida. Desembargador Amauri. Pois não, senhor. Na linha do argumento de Vossa Excelência, eu considero que surgem as vagas decorrentes de aposentadorias, mas os contratados temporariamente teriam que estar o candidato que pleiteia teria que estar dentro desse número de vaga na classificação, senão não haveria preterição. Meu pensamento difere um pouquinho de Vossa Excelência nesse ponto. Eu quero dizer, matematicamente, o concurso oferece 10 vagas. O candidato é aprovado na 20ª colocação. Surgem 5 vagas depois do resultado do concurso, decorrentes de aposentadorias. Os contratados temporariamente não preenchem o cargo, atende a uma necessidade. Então, a contratação temporária demonstra a necessidade de preencher aquelas vagas que surgiram depois do concurso, decorrentes de aposentadoria. No entanto, se surgiram 5 vagas decorrentes de aposentadoria e o impetrante está na 20ª colocação, portanto, não haveria a preterição, porque as vagas não chegaram à colocação dele. Então, é uma pequena diferenciação que eu faço do raciocínio de Vossa Excelência, né? Por entender que a contratação temporária não preenche o cargo, mas demonstra a necessidade. Por outro olhar, ela contraria o princípio do concurso, a regra de concurso. A contratação para uma atividade permanente não pode ser por meio de provimento temporário. Perfeito. Então, fere a regra do concurso. E aí, como Vossa Excelência amplia a definição de preterição, aí alcança Perfeitamente.
a ofensa à regra do concurso, mas não a ordem de classificação. O desembargador Glauber raciocina parecido comigo de que a preterição seria pela ordem de classificação e não pela ofensa à regra de concurso. Nesse ponto, desembargador Ibanez, Vossa Excelência permite, só um instantinho, senhor presidente, só fazendo uma parte aqui no que disse o desembargador Ibanez. Eu não vejo violação ao princípio do concurso, porque essa contratação temporária ela também é feita por uma seleção, ainda que simplificada. E acontece, o desembargador Vigílio, que é professor universitário, é muito comum na universidade a questão do professor temporário, ali, substituto. Então, é muito usual para uma questão pontual, né? E aí, essa questão pontual, a gente adentra na questão da discricionariedade da administração. Essa é a minha preocupação. Então, eu não vejo essa temporária não pode ser para prover cargo permanente. Mas o professor da universidade, ele é permanente. Porque não tem concurso. Ele é permanente. Porque não tem concurso Realizado. E não justificaria por si só a contratação gentileza, temporária. dos 40 processos em mesa, 37 a assessoria está me informando já foram resolvidos. Seria razoável que a gente tirasse logo esses para resolver e depois esses que tem ainda seria a discussão. Mas é que esse tema, presidente, é justamente um dos processos que está pendente de julgamento. Então, correto. nós temos que debater essa questão. Como Vossa Excelência afirmou, um pendente e tem 37 já resolvidos. Vamos tirar logo esse 37? Eu só gostaria de chamar a atenção, do presidente, se Vossa Excelência me permite, é porque me parece, e eu chamo a atenção da Corte, que o 34 e o 24 são processos idênticos, eles são conflitos de competência extraídos de um processo só. Me parece que houve aí uma duplicidade de conflitos. O 24, eu estou sendo informado que vai ser retirado de pauta. Ok, ótimo. Porque aí resolveria o problema. Qual outro, irmão? Não, era o 24 com o 34. Se o 24 sai, está resolvido o problema. O 34 sai também. Porque não, a gente o 34 julgaria, permanece. Porque a gente julgaria, ficavam bem poucos para essa discussão, né? Perfeito. Que é salutar. Doutor Dilermano vai retirar também aqui Não, o 9, 10 e 11, que desembargador Amaury de vista, a gente tem duas soluções, né? Eu aderi o voto, então pedir de volta, né? Pronto, pedir de perfeito, volta, né? excelente. E peço a gentileza de Vossa Excelência. Farei com muito Vamos julgar assim? Os que já estão pacificados, a gente julga. Agora, se eu aderir o voto, já fica julgado, né? Eu aderir o voto do Vossa Excelência. Ficaria né? julgado. Já fica julgado, né? O voto ficaria. Eu só posso me acostar o voto do Vossa Excelência, né? Ok. Aí já fica julgado, né? O 9, 10 e 11. Senhor presidente, o 9, 10 e 11, eu me acosto ao voto. Vamos começando pela ordem aqui para ser mais produtiva. Bem, o 1 e 2 por maioria. O 3, o 4 foram adiados. O 3 e o 4 da pauta foram adiados. O 5, a unanimidade. Aprovado a unanimidade. É concessão, né? O 6, por maioria, a concessão. O 7, também por maioria. O 8, a unanimidade, a concessão. O 9 e o 10, o desembargador Dilermano acabou. 9, 10 e 11. Pronto. O problema é porque porque como só quem vota é como é o desembargador relator, eu acho que não tem como o Márcio fazer isso, né? Tem que votar para ele tem que votar para você proferir. Não permite. Você se refere ao do desembargador 9, 10 e 11, né? 9, 10 e 11. Pode, Vossa Excelência pode remover o voto e votar em seguida. Agora, certo? Se quiser, faz no gabinete. Então está resolvido o 9, 10 e 11. Passemos ao 12. Desembargadores, para a gente produzir mais. O 12 é denegado à unanimidade. O 13 também denegado à unanimidade. O 14 há uma concessão por maioria. O 15, que é o mandado de segurança, é denegado à unanimidade. O 16, por maioria, denegado à ordem. O 17, concessão da ordem à unanimidade. O 18, o Procurador-Geral pede para se manifestar no processo de número 19. Já está julgado. Já tem resultado. Denegado. Denegado.
Foi. A unanimidade? A unanimidade. A unanim- eu 19, em que que ele quer pese se já ter votos suficientes, mas eu gostaria de me manifestar apenas com relação ao 19, quanto a um aspecto que pode ser que já tenha sido levado em consideração por Vossa Excelência, pode ser que não. Isso diz respeito aos limites da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal e da autorização e supervisão decidida por esta egrégia Corte. O Superior Tribunal de Justiça já havia decidido anteriormente quanto à desnecessidade dessa autorização. O tribunal tem entendido que deve ser exigida, né, ela deve ser mantida, a exigência, melhor dizendo. A Procuradoria-Geral tem acatado, naturalmente, a decisão desta Corte e pedido autorização, né, nos procedimentos de investigação criminal, aqui pelo sistema do Tribunal, o PIMP, Procedimento Investigatório do Ministério Público. Ocorre que Sua Excelência, o desembargador Cornélio, no nosso modesto entender, ampliou sobremaneira os limites dessa autorização e supervisão quanto às investigações criminais, decidindo Sua Excelência que, além de poder, de dever autorizar a abertura da investigação, também pode o relator determinar a intimação da parte quanto àquela investigação. Eu não mandei intimar, não. Eu não mandei intimar, não. Mandei publicar. Não, Excelência, equivale à intimação. Não, a parte já tomou conhecimento disso aqui. Inclusive, já tem advogado constituído. Isso é uma investigação que já está há mais de 2 anos andando. Tem alguns atos que estão em segredo, né, outros não. E eu mandei publicar, não intimar. Bom, a publicação equivale à intimação, porque dá ciência à parte quanto à investigação. Tem uma parte que já tem advogado até habilitado. Bom, o que é que o Ministério Público está propondo a esta Corte como reflexão? Primeiro, a súmula 14 do Supremo, ela garante ao defensor o direito de ter acesso às peças do processo, aos autos, naquilo que não houver, naquilo já produzido, né? Que não haja isso mesmo que está diligência em autorizado, andamento. o que já vem produzido. Esta é a súmula 14, é um Certo. direito do defensor. Esta disposição de Sua Excelência, desembargador Cornélio, ela está criando um direito da parte de ser intimada com relação à investigação contra ela instaurada e em curso. Veja que nós temos no direito brasileiro o sistema inquisitório. O Ministério Público e a Polícia Judiciária investigam alguém e decidem o momento oportuno de intimá-lo para ser ouvido sobre aqueles fatos. Ora, há investigações que, se informar antes a parte quanto à sua existência, evidentemente se põe por terra a investigação. É como que, me permita a expressão, né, do popular, dizer, ei, olha, vai começar, viu? Fique sabe, começou aqui a... Então, o Ministério Público está pleiteando que esta decisão de intimar a parte fique sob critérios de conveniência e oportunidade do titular da ação penal, o próprio Ministério Público. Ele instaura a investigação, no momento que considerar necessário, evidentemente, Excelência, pode, e eu imagino que Vossa Excelência tenha decidido, para evitar eventuais abusos na investigação, para que a parte tenha conhecimento e ela mesma possa exercer o seu direito de enfrentar esses abusos, mas a gente não pode presumir que o Ministério Público vai abusar do seu direito de investigar em todos os casos. Pode haver eventual excesso da instituição, pode haver eventual excesso de um membro, mas o que o direito brasileiro, o sistema acusatório e inquisitório, me parece, preconiza, é que o investigador, especialmente naqueles casos em que se considere necessário o sigilo, ele investiga e, no momento que considerar necessário, maduro, oportuno, ele vai intimar. De regra, nós intimamos a parte para ser ouvida sobre aqueles fatos. Mas não se pode fazer isso no início da investigação. Porque, doutor, onde foi que Vossa Excelência requeriu aqui segredo de justiça? Porque não tem na petição em canto nenhum. Excelência, eu estou colocando... Isso aqui é uma questão, é como que um precedente para futuras situações. O que se está pondo, e se o tribunal decidir desta forma, neste agravo, rejeitando, está dizendo que o relator pode intimar
a parte em qualquer investigação que tenha sido autorizada por esta Corte. A gente já tinha discutido antes se o tribunal poderia ou não autorizar. O desembargador Dilermano entende que não há necessidade, que o tribunal não deve ter esse juízo, esse controle sobre a autorização. Mas a maioria da Corte entendeu, não, o tribunal tem que autorizar sim. Perfeito, o Ministério Público está acatando. Agora, Vossa Excelência está ampliando essa situação da autorização para, além de autorizar, eu posso, como relator, também intimar a parte. A investigação pode ser posta por terra, Excelência, no caso dessa intimação. Não é assim, não, Excelência. Vossa Excelência requereu autorização para investigar, começou essa investigação lá no primeiro grau, quando perceberam que tinha, ou já, se na hora, ou algum tempo depois, quando viram, não, tem um deputado, alguém com foro privilegiado, eu vou requerer agora ao tribunal. Continuidade. Aqui veio pedir a continuidade da investigação. Não há pedido nenhum de sigilo, de segredo de justiça, de nada. Eu autorizei a investigação monocraticamente. Como não tinha essa autorização, eu mandei publicizar, porque a lei manda publicizar, né? E, além disso, tem o presidente... A lei manda onde, Excelência? O argumento que Vossa Excelência fala, que só o advogado intimado, mas tem a resolução 181 do STJ, que diz o seguinte: o presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo em parte, não houve pedido de decretação de sigilo de nada, por determinação fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse exigir garantia do acesso dos autos ao investigado e ao seu defensor. Né? Eu só fiz mandar publicizar, só intimar, intimar não, mandei publicar a decisão, mas não mandei intimar ninguém para processo nenhum. Agora, a parte, o investigado, ele já está habilitado lá nos autos, não é de hoje não, foi antes disso. Né? Eu não vejo problema nenhum se o tribunal mandar o segredo total, não tem problema nenhum. Não. Eu só fiz o meu voto nesse sentido, não tenho interesse nenhum em nada. Eu só fiz, Vossa Excelência pediu autorização, eu autorizei, porque era um caso diferente dos outros, né? Porque esse caso aqui, ele menciona que poderia ter dado dinheiro a alguém, era um funcionário que era lotado no Estado, e também na Assembleia. Quando escutou, ele disse, não, mas lá na Assembleia eu dava expediente, ainda dava o dinheiro a fulano. Né? Por isso tem esse indício que pode haver crime. Por isso eu autorizei essa investigação. Esse limite de a gente ficar coordenando a atuação do Ministério Público com esse controle dos atos, isso é uma decisão do Supremo. Vossa Excelência usa do STJ, mas eu acho que isso deve ser resolvido no Supremo mesmo, é quem vai decidir se o relator pode ter, né, a supervisão desses atos. Desembargador Cornélio, senhor presidente, a matéria é interessante, eu tenho um assento na Câmara Criminal, então, embora seja do pleno aqui, mas o sistema acusatório hoje é o que prevalece com a reforma que tivemos no Código de Processo Penal. Já muitos utilizavam a partir da Constituição, então o inquisitorial ele deixou de existir no processo penal brasileiro. E a regra é a publicidade. Nós todos aqui damos publicidade aos atos por uma determinação constitucional. Havendo um pedido do Ministério Público, aí sim os atos são mantidos em segredo ou em sigilo, né? Mas a regra é a publicidade. Isso todos nós aqui fazemos, todos os magistrados, e também o Ministério Público o faz. Então, eu imagino a questão aqui simples. Eu votei já acompanhando o relator, e me parece que não havia o pedido nem de segredo nem de justiça. E havia, nos autos, a defesa já habilitada, então com conhecimento, e, obviamente, não sendo nenhuma medida que importasse na necessidade, na visão do relator, em segredo ou em sigilo, a publicidade. Então, eu não vejo, assim, respeitado, obviamente, doutor Eudo, e resiste mais uma vez aqui, já disse isso no pleno, tem exercido seu trabalho com brilhantismo aqui na Corte, cordialidade e tudo mais, mas não vejo nenhum problema maior, nem para o Ministério Público, nem tampouco para a Corte, porque a publicidade nós todos
damos aqui nos atos, nas nossas decisões, elas são publicadas. É uma determinação constitucional, é o sistema acusatório que prevalece, são as partes no processo penal. Inclusive, agora na Câmara Criminal, tomei a liberdade de ligar para o procurador querendo fazer uma transação aqui, quase que eu apanho do desembargador Saraiva lá, na questão do no segundo grau, na suspensão do processo. E a publicidade aqui foi só da decisão. Né? Então, eu não vejo, eu acompanho, resisto o meu voto acompanhando o relator e dizendo que não vejo maior dificuldade nenhuma. Pedindo o Ministério, eu tenho certeza que o desembargador Cornélio não faria diferente, Não, iria fazer a... Então, essa era só para... Inclusive, eu registrei que estava já julgado, né, no sistema virtual. A questão era, esse procedimento seria, Vossa Excelência entendeu, apenas naqueles casos em que não há pedido de sigilo e que não há... Claro, Oswaldo. Quando o Ministério pediu, eu decretei em todos eles. Aqui não tinha por que fazer isso de ofício. Não tinha. Eu usei a regra geral. Inclusive está no meu voto. Né? Perfeito. Eu acho... Nunca neguei nenhum que o Ministério Público pediu. O desembargador Amilcar pediu a palavra. O juiz ele só é obrigado a determinar que um processo siga em sigilo de justiça naquelas situações que a lei já prevê, quando há determinadas informações que são protegidas constitucionalmente pelo sigilo, ou quando envolve pessoas como a situação de menores e aquelas situações que nós sabemos que tem que ser, por força de lei, tem que ser prosseguimento desse processo tem que ser de caráter reservado. Em outras situações, como bem disse o desembargador Glauber e o desembargador Cornélio reafirmou, ele não pode decretar de ofício, e aqui me parece que não havia um pedido nesse sentido do Ministério Público. Inclusive, eu quero até adiantar a Vossa Excelência, que eu estou com uma situação lá que eu acho que deve haver, no caso de mesmo sabendo que tem aquela questão de autonomia dos órgãos ministeriais, cada um não se prende, é uma posição só. Mas, por exemplo, eu tenho um agravo que foi distribuído para mim, numa situação de um processo que o promotor pede que esse agravo seja julgado de caráter sigiloso. Eu nunca vi numa situação, porque ele quer até o mérito em caráter sigiloso sem que a parte seja intimada em momento algum. Eu até estranhei essa situação, porque ele acha que isso vai prejudicar as investigações que estão tramitando em primeiro grau. Eu digo, e ele que se esqueceu eu fiquei me lembrando, ele se esqueceu de combinar com o juiz para que também parasse a investigação lá no primeiro grau até o julgamento do agravo, porque a investigação do primeiro grau vai continuar correndo. Então, a parte vai ser intimada dos atos que estão procedendo. Eu quero saber como é que você vai julgar um agravo desse, sem que seja publicado pauta, sem que a parte seja intimada, sem assegurar a defesa. E foi o pedido. O promotor entrou com um agravo nessa situação. Não pediu liminar nem nada, mas quer que o agravo seja julgado em caráter sigiloso até o final, sem intimação das partes. Então, tem que haver, eu acho que pelo menos alguma questão dentro do âmbito do Ministério Público, alguma informação quanto ao procedimento. Eu acho que pelo que eu entendi do voto do desembargador Cornélio, que inclusive eu acompanhei, é que ele fez a situação porque não havia nenhum pedido, nenhuma informação. As informações que estavam em discussão não eram de caráter sigiloso previsto pela lei e não havia pedido do Ministério Público para que aquela investigação, aquele procedimento, aquele momento, se prosseguisse em caráter reservado. Eu acho que também o relator não pode, de ofício, decretar esse sigilo. E ficou, além disso, ficou registrado que qualquer medida assim, que precisasse do sigilo, como busca apreensão, qualquer outra medida, teria que ser feito diretamente pelo Ministério Público, dentro dos autos, sem interferência de ninguém, justamente para garantir o sigilo. Né? Isso ficou bem definido. E, no agravo regimental, nem sequer eu mandei intimar a parte adversa, né? Justamente para evitar esse tipo de conhecimento, mas ele, na realidade, já tem, porque ele está habilitado nos autos. Mas eu não deferi porque não foi requerido. Apenas para concluir, senhor presidente, o pronunciamento do doutor Hildo, é que o caso aqui, concretamente examinado, a particularidade do caso em si, quer seja pela ausência do pedido, quer seja até mesmo porque já existe defesa habilitada e que teve naturalmente acesso àquelas provas já produzidas, não se virá
como paradigma, nem como regra para os casos futuros, nem os que estão em andamento. Não, e então, essa preocupação essas outras medidas serão pode até mesmo em separados. Serão feitas em separado essas novas medidas e com segredo. O Ministério Público tem que fazer diretamente, não passar pela mão de ninguém, justamente para garantir o sigilo. O que estamos decidindo aqui, e eu estou justificando, porque eu acompanhei o relator, porque em casos outros, naturalmente, serão enfrentados caso a caso. Esse é o pensamento, eu acho, generalizado. Paradigma. Bem, vamos adiante, né? Pela sua particularidade. Fica o número 18, que a assessoria aqui informa. O 18 era essa observação que Vossa Excelência passou para o 19 antes de concluir. Sim. É o do desembargador Glauber. Tem aqui, segundo eu vejo aqui, o voto de alguns já acompanham o desembargador Glauber. Esse ele está denegando a ordem. Também trata-se de classificação e ou preterição, que é aquela questão que nós estávamos discutindo. Quais são os limites, como é que vai ficar? Tinha que denegar, exatamente. Agora, a situação, nessa nós caminharemos para reconhecendo a preterição nessa situação e a nomeação também de forma imediata, ou isso fica pela conveniência de reconhecendo a preterição, o direito à nomeação, mas até o final do concurso, que foi também outra situação posta, mesmo sabendo a divergência do desembargador Ibanez, que ele deixou bem clara, que ele diferencia essa questão da preterição, porque ele reconhece que, na realidade, o contrato temporário é para preenchimento de uma necessidade temporária naquela situação e não caracterizaria essa preterição. Mas me parece que, pelo menos ao que mostra, a maioria caminha para acompanhar o entendimento de que há uma preterição quando essas contratações ocorrem para preencher os cargos efetivos, não é, desembargador Amauri, Vossa Excelência, que são dos opositores, dos professores que foram, nos casos dos professores, passaram para a inatividade. Mas nessa situação, temos uma questão a ser discutida, ele acompanha a mesma regra daqueles que foram aprovados dentro do número de vagas previsto inicialmente para a nomeação imediata, ou eles ficariam para a nomeação de acordo com o critério da administração pública, válido até o final, até o prazo de validade do concurso. Eu acho que essa foi uma situação que foi posta pelo desembargador Glauber, porque nessa situação eles não estariam previstos dentro daquela situação, daquela número de vagas previsto inicialmente no edital. E aí, imediata. Então, essa é a questão de reflexão, quando foi. Por isso que eu não votei ainda nesse processo que está aqui. Vai votar agora, Edmundo? Não, vai deixar em aberto. Eu estou deixando aqui para ver a situação, então, porque me parece. Eu, como disse, eu votei nos dois desembargadores Amauri acompanhando Sua Excelência, mas a questão que se põe em discussão pelo desembargador Glauber, que me parece que já é inclinado, está votando pela denegação da ordem porque divergiu anteriormente, mas pode rever a posição dele no futuro, mas seria a questão com relação ao prazo da nomeação, para que nós não ficássemos nessa situação. Porque a previsão do edital tem justificado a concessão para aqueles que estão agora aqui impetrando de que o edital prevê a convocação imediata, mas a convocação imediata é para quem está dentro do número de vagas. E o candidato aqui, o impetrante, ele foi aprovado fora do número de vagas. Aí, desembargador Amauri tem a palavra. Estou procurando aqui, mas não estou acessando meu voto de vista. O voto de vista de Vossa Excelência foi para a nomeação imediata. Perfeito, eu mantenho. A minha questão era porque realmente eu não tinha verificado sobre esse âmbito. Mas eu vou divergir, pois acompanho. Acho que, na relação, como disse, tenho minhas ressalvas com relação à discussão disso em sede de mandado de segurança. Acho que deveria ir para as vias ordinárias. Isso é o que me preocupou desde o início. Mas eu vou acompanhar, mas acho que pertinente a observação do desembargador Glauber de que essas nomeações, tendo em vista a peculiaridade dessa situação, que são para preenchimento de vagas surgidas após a deflagração do concurso e não prevista no número de vagas inicialmente, ele teria o direito, reconhecido, mas até
na conveniência da administração pública, na validade do concurso, dentro da validade do concurso. Essa observação, vou abrir aqui a nova divergência e já registrando o meu posicionamento. Acabei de votar aqui nessa situação. Um momento. O pedido supremo. E eu vou explicar só rapidamente a questão da minha compreensão para ser feito dessa forma. Porque quando ele estabeleceu o concurso, inicialmente, ele prevê um certo número de vagas e preveu que aquelas nomeações fossem imediatas. Então, supõe-se que haveria previsão orçamentária para a nomeação daquele número de vagas que foi previsto no concurso de forma inicial. Vamos dizer, 30 vagas para determinada região. Se naquela região, durante o desenrolar do concurso, 10 professores se aposentaram, houve essa seleção simplificada, que eu tenho minhas ressalvas de forma isso, porque no âmbito do Estado e nessa situação no município, eu acho que abre aso para muita questão de benefício de natureza política. Mas impingir nessa circunstância uma nomeação imediata para essas vagas, quando não prevista inicialmente no edital, eu acho que traz uma oneração, digamos assim, não prevista inicialmente para o poder público, ele devia ter um prazo para se adaptar a essa situação. Então, Doravante, mesmo acompanhando o desembargador Amaury, mas acho que, enquanto o tribunal não refletir, não pacificar essa situação, eu vou deferir, acompanhar, porque eu acho que está certo a posição adotada pelo desembargador Amaury e desembargador João, mas com essa ressalva, que essas nomeações sejam feitas apenas após esgotada a validade do concurso. Pronto. Com a manifestação do desembargador Amilcar, o de número 18, o resultado denegado por maioria. O de número 19 foi a unanimidade e foi ouvido também o Ministério Público. Vamos adiante com os processos adiados da sessão anterior. O de número 20, a unanimidade, a competência do juiz suscitado. O 21, por maioria, a competência também de juiz suscitado. O número 22, a unanimidade. O número 23, por maioria. O 24, retirado de pauta. O 25, por maioria. O 26, a unanimidade, a competência do juiz suscitante. O 27, o 28 e o 29, os três adiados. O 30, a unanimidade, a competência reconhecida do juízo suscitante. O 31 e o 32, aí tem aqui, o relator votou pelo juiz suscitado, mas foi vencido. E o juiz suscitante foi quem foi o escolhido. Agora passemos ao de número 33, faz a mesma votação da anterior, 33. O 34 e o 35, a mesma matéria, né? 34, segundo a informação, a mesma matéria do 9, 10 e 11. Né, desembargador Amaury? Perfeito. Certo. O 36, por maioria, a competência do juiz suscitado. E o 37 também. O 38, a unanimidade e competência do juízo suscitado. O 35, que foi pulado aqui, foi a competência do juiz suscitado. Faltava um voto, é bom verificar aí. Ou a pessoa, ou o desembargador já votou, mas no sistema ainda tem essa dificuldade. O 35 ainda falta aqui a confirmação no display, se já votou ou não. Desembargador Dilermano, o 35, por gentileza. Todos acompanham o relator? Sim. O desembargador Dilermano também, que falta ainda? Então, pronto, por unanimidade, né? A competência do juízo suscitado. 36, 37 já foi publicado. O 38, a unanimidade, competência do juízo suscitado. O 39, por maioria. O 40, a unanimidade, a competência do juízo suscitado. Encerrado, segundo informação aqui da assessoria, todos os processos digitais. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão deste manhã.